Vamos ficar de pé, vamos começar com a oração. Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui, Pai. Te peço que abençoe os que estão chegando. Guia-nos hoje, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Realmente é muito bom estarmos aqui presencialmente, muito bom estarmos em comunhão. Te peço que abençoe o culto dessa noite, e é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje, como todo mundo sabe, ou talvez nem todo mundo, é um culto de revisão, e nós vamos começar lendo o texto de Efésios 1. Vocês podem abrir na Bíblia de vocês. Amém? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos cantar então, para o louvor de sua glória. Abençoou em Cristo, bendito seja o seu nome, nosso
toda a fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Glórias ao teu nome eternamente. O seu amor é suficiente. Glórias ao teu nome eternamente. O seu amor é suficiente. Agora sim, para o louvor da sua glória. Abençoados com todas as bênçãos do Espírito, postos em lugares celestiais em Cristo, para o louvor da sua glória. Eleitos antes que o mundo fosse fundado, chamados para a santidade em amor diante dele, predestinados para filhos de adoção, segundo a sua boa vontade. Deus, o Pai da glória, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, Cristo, nós te Agraciados, agraciados segundo as riquezas de sua graça, pelo perfeito sacrifício, redimidos e remidos no Senhor, para o louvor da sua glória. Fomos convocados para a certeza da esperança.
sua glória. Em Cristo nos fez filhos, para o louvor da sua glória. Em Cristo nos fez seus, para o louvor da sua glória. Com seu Espírito nos selou, para o louvor da sua glória. A igreja separou. Deus, o Pai da glória, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, o Cristo. Nós te exaltamos. Nós te E seguindo as nossas leituras de revisão, vamos ler nesse momento o capítulo 2 do livro de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E antes estávamos mortos, né, em nossas ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou e assim nos fez novas criaturas. Vamos cantar essa música? É que a gente estava morto nas ofensas e pecados, andando no curso deste mundo sem motivos pra viver. Mas o Deus poderoso, pelo
amor com que nos amou e com misericórdia nos vivificou. É que a gente estava morto nas ofensas e pecados, andando no curso deste mundo sem motivos pra viver. Mas o Deus poderoso, pelo muito amor com que nos amou e com misericórdia nos vivificou. Novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. E éramos sem direção, viajando na vibe do mundão, escravos das vontades e desejos, prisioneiros do próprio pensamento. Éramos sem direção, viajando na vibe do mundão, escravos das vontades e desejos, prisioneiros do próprio pensamento. Mas o Criador do universo, por meio de Cristo Jesus, nos vivificou juntamente com Ele, salvos pela graça por meio da fé. Novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Salvos pela graça por meio da fé. Oi. E continuando a nossa leitura no livro de Efésios, agora capítulo 3, e a palavra de Deus diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Cristo nos leva até Ele, Cristo nos transforma a sermos igual a Ele. É por Cristo que podemos viver essa comunhão, é por Cristo que podemos viver a realidade de igreja. Que possamos cantar essa música sabendo que Cristo nos transforma e que podemos estar aqui juntos em comunhão. Senhor Jesus, a Ti clamam céus e a terra, pois nos livraste da condenação. Por Tua morte temos vida. Pela fé temos livre acesso ao Pai. Pela fé confiamos em Ti.
de Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E a nossa antiga maneira de viver ficou para trás, quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E agora, vivendo em igreja, vivendo em comunhão, nós podemos viver como eleitos, vivermos como um povo escolhido, um povo separado para Deus, vivendo a realidade da igreja, vivendo em comunhão, podendo viver não mais para o nosso proveito próprio, mas para o proveito do nosso irmão. Então que possamos saber que tudo isso rende glórias a Deus. Para o louvor da sua glória é que tudo isso é feito. Temos sabendo que somos igreja. Como filhos suplicamos pelo Verbo que tudo criou, que seu Espírito nos conceda
Graça, que é o movimento de Deus ao pecador em misericórdia e amor. Ou seja, Deus nos alcançou, Ele veio até nós. Não é mérito nosso, nós não fazemos nada para merecer o amor e graça de Deus, mas Ele nos alcançou por sua graça. Graça é Deus se movendo em amor. Graça é misericórdia vinda a nós. Graça é como a salvação nos alcançou. Graça é o Verbo vivo andando entre nós. E a graça de Deus transforma os seus filhos, guiando-nos sempre no caminho da luz. Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu o Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus. Graça é ser parte da família do Altíssimo. Graça é ser membro do corpo de Cristo. Graça é ser aperfeiçoado na unidade. Graça é crescer e conhecer o Filho de Deus. É por graça que Deus nos distribui os dons do Espírito, segundo sua vontade, para merecermos edificados. Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu o Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus. Mas aquele que desceu é o mesmo que subiu, colocado sobre todas as coisas. E este que desceu é o cabeça da igreja, que ele mesmo estabeleceu. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, dando dons aos homens no Espírito. E aquele que subiu é o mesmo que em breve voltará. Por graça, Pai, que nos reconciliou no Filho,
Pai, te peço que abençoe esse momento, que possamos estar dispostos a ouvir e aprender mais, possamos trazer nossas dúvidas e juntos aprendermos mais sobre Ti, Pai. Guia esse momento e que possamos saber que esse momento também é adoração a Ti, Pai. Que as nossas dúvidas são em adoração a Ti, que esse momento todo é em adoração a Ti. Que não possamos tirar isso de nossas cabeças. Te peço que abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos vocês que eu acho que não estão... Oi. Vou compartilhar então um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos dividido de uma forma que a gente tem aprendido e nós temos visto como o Evangelho de Cristo se mostra nessas coisas. E a gente começa falando sobre o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, criou tudo que existe aqui e nos criou também. Nos criou com um propósito. Ele nos criou com o propósito de o adorar. E dessa forma nós também sabemos que Ele é quem sustenta todas as coisas. É só por meio dEle que nós somos capacitados a adorá-lo. E nisso nós também vemos que o homem, em vez de querer adorar a esse Deus, quis fazer do seu próprio jeito e adorar do seu próprio jeito. E dessa forma, ele falhou em adorar a Deus. Dessa forma, nós vemos como o homem, ele modificou aquilo que Deus criou. Dessa forma, também vemos que o homem, ele falhou e pecou, e já não podia mais seguir da forma como Deus tinha criado, porque Deus é santo, Deus é justo, e Deus, então, não poderia se juntar com o que é pecado, ele não podia estar misturado com o pecado, e o homem, então, não poderia estar juntamente com Deus, já que Ele é santo e justo. Dessa forma, o homem deveria pagar pelo pecado, e esse pecado não era um preço no qual o homem poderia pagar, porque era a própria vida, a vida que Deus deu. Nós também vemos que Deus é misericordioso. Esse Deus misericordioso, né, a gente pensa, como é que Ele poderia ainda ser misericordioso e continuar sendo justo? Mas, na verdade, Deus não estava nesse impasse, né? Esse impasse não seria o que iria afetar Ele. Desde o princípio, Ele já tinha formulado um plano, no qual Ele ia dar seu Filho para nos salvar. Seu Filho ia pagar o preço do pecado. E dessa forma, o homem poderia se juntar novamente com o pecado. Então, isso aconteceu. Jesus veio à terra em forma de homem. O próprio Deus encarnado veio à terra em forma de homem. Jesus, sendo Deus, aqui na terra, não cometeu pecado algum. E Ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha instituído. E dessa forma, Ele também nos trouxe vida. Quando lá na cruz, Ele pagou os nossos pecados. Na cruz, Ele pagou tudo aquilo que estava faltoso. Tudo aquilo que nos afastava de Deus, foi por conta de Jesus, ali na cruz, que pagou os nossos pecados. Permitiu que a gente tivesse um novo modo de adoração. Através dele, nós estaríamos adorando a Deus. Então, Jesus cumpriu a justiça que era necessária. Jesus veio e pagou pelos nossos pecados e permitiu que dessa forma nós juntássemos, nos permitíssemos que nós estivéssemos adorando a Ele. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos salvou de onde nós estávamos, para que nós pudéssemos juntamente estar com Ele, adorando a Deus. Ele permitiu dessa forma que nós o adorássemos. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Deixa eu ficar de pé, porque pode ser isso, né? Então, hoje como nós avisamos nas últimas semanas,
Essa noite nós vamos estar fazendo uma revisão daquilo que nós estudamos até aqui. Nós estamos já há 1 ano e meio, mais ou menos, pouco mais de 1 ano e meio, estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando ela gradativamente, vendo o que ela tem a ensinar. E a cada trecho grande que nós passamos, a gente faz uma revisão para que todos possam ficar inteirados naquilo que nós estamos falando e também para que, caso haja alguma dúvida, seja esclarecida. Portanto, aos irmãos da igreja, vocês trouxeram perguntas, tenho certeza. Fiquem à vontade para fazer essas perguntas. Os irmãos que nos visitam, você veio no dia certo, porque esse é o primeiro dia do resto da sua vida. Que você vai pegar aqui, se você quiser fazer alguma pergunta, algo que apareça de dúvida para você também, pode fazer, fique à vontade. E nós vamos começar então, irmãos, com uma leitura responsiva. Uma leitura responsiva é quando alguém, no caso eu, vai ler um trecho e toda a igreja vai ler outro trecho. Eu ia pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente fazer isso, mas como o nosso data show é baixo, não é um data show também, então se todo mundo ficar de pé vai ter gente que não vai conseguir ver o versículo, né? Vamos ficar sentado mesmo e os versículos vão aparecer na tela aí, produção? Já estão? Tá bom, então o versículo vai aparecer na tela e aí a gente vai lendo. O amarelo é o para todo mundo ler e o que não está amarelo eu vou ler sozinho, tá bom? Vamos ler então. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade de Cristo, e quanto ao trato passado, os despojeios do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do mundo. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, pela oportunidade e privilégio que nós temos de estarmos reunidos no Teu nome, buscando aprender mais a respeito do Senhor, na palavra que o Senhor mesmo revelou. Nos ajuda nesta noite a compreender as coisas que o Senhor tem para nos ensinar e que os nossos corações estejam dispostos a ser transformados pelo Teu poder. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, por meio da qual o Teu Espírito nos renova. Inunda-nos, Senhor, com o Teu amor e nos transforma para que nós sejamos mais iguais ao Senhor. Usa cada momento nesta noite como ferramenta nas Tuas mãos, exatamente para esse fim. Pedimos essas coisas e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
como vocês estão sabendo, né, nós estamos fazendo a revisão agora, e nesses últimos instantes, antes da última revisão, nós começamos a fazer os estudos de Efésios 4:15, e é o que a gente vai revisar agora, de Efésios 4:15, até o Efésios 5:2. Né, nós precisamos lembrar que a carta aos Efésios, ela possivelmente era uma carta circular. Isso significa que, desde o início, né, do nosso estudo, nós propomos a encarar que essa epístola era como se o apóstolo estivesse escrevendo diretamente para nós. Durante, então, toda a carta que nós estamos lendo, aprendemos muito, como, por exemplo, a respeito do Deus Santo, sábio e soberano, que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. A respeito também das bênçãos espirituais, a redenção, a remissão, a predestinação e filiação que recebemos de Jesus Cristo. A respeito também da igreja, que é o complemento de Cristo na terra e a revelação da multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Todos esses aprendizados, então, impactam diretamente a forma como nós enxergamos a vida e a todas as nossas atribulações e tudo que acontece conosco. À luz de tudo que aprendemos ao longo desse estudo, então adentramos algumas partes práticas, onde o apóstolo Paulo nos desafia a andar como novas criaturas, né, sendo também coerente com a nossa nova posição em Cristo. E nisso a gente vai começar então a falar sobre uma determinada parte. Nós falamos sobre o corpo ajustado. E quem começou esse estudo, quem vai nos ajudar com esse estudo vai ser o pastor Adolfo, estudo com essa revisão, vai ser o pastor Adolfo, né? E eu gostaria de saber, pastor Adolfo, a respeito do corpo ajustado, né? A gente gostaria de pedir ao Senhor para que o Senhor nos relembrasse o que foi pregado, o que nós aprendemos durante a pregação. Sim. Nós aprendemos, né, naquele momento, quando nós estudamos, acho que dá para se ligar. Não, tá ligado. É o demônio do cara. Ele sempre falha na hora H, né? Então, vamos lá. Então, nós somos chamados, né, nós aprendemos que nós somos chamados a viver e agir, né, segundo a revelação de Deus em Cristo Jesus, de modo a inspirar todas as nossas atividades como cristãos. Não apenas em falar a verdade, né, mas vivenciar e expressar em amor todas as coisas que nós temos aprendido. O resultado disso, né, será aquele movimento, né, progressivo em direção à perfeição de Cristo, que é a cabeça da igreja, né? E é interessante que ele faz aquela analogia com o corpo, que ele usa isso para enfatizar a unidade que nós temos com Cristo, né? Então, a cabeça, Cristo, né, o que ele faz para a igreja, né, o seu movimento de direção, né? E ele nos faz visualizar naquele texto, né, toda a estrutura maravilhosa e intrincada que nós conhecemos a respeito do corpo humano, com todas as suas partes do corpo, né, juntas, medulas, tudo ajustado e ligado. Então, quando o corpo da igreja, a igreja local, né, está funcionando segundo a justa operação de cada parte, ou quando cada parte é ativada segundo o propósito de Deus, né, a harmonia na igreja prevalece e se dá o crescimento, né? Cristo, ele se torna como cabeça o centro e a origem de toda a vida espiritual do corpo. É ele quem dá a coesão, né, do corpo e opera o crescimento. E esse crescimento de Jesus resulta na edificação ou construção da igreja em amor. E quais são as implicações práticas que nós podemos extrair? Paulo vem nos mostrando que a unidade da igreja, ela se dá em termos orgânicos e não como uma estrutura organizacional, né, como muitos procuram alcançar nas igrejas, né? É tudo o resultado
quando a igreja cresce como unidade, o resultado é um organismo saudável e não uma estrutura organizacional. O Espírito de Deus é quem cria a unidade no corpo da igreja. Não é obra de homens. Por mais sábios que os homens sejam, por mais bem intencionados, não é isso que traz unidade para a igreja. A unidade ela é formada em Cristo e é o Espírito que faz isso. E por ser um organismo, a igreja, a gente não pode esperar que a igreja tenha determinada estrutura ou forma, ou seja, segundo a mente humana que ela funciona. Nós somos seres humanos, participamos dessa igreja, mas a igreja a gente não deve pensar isso a respeito da igreja. Nós temos que entender que a igreja é um organismo vivo, criado por Deus, que opera segundo o propósito de Deus. Tá certo? Então a igreja é um corpo dinâmico e vivo. E a gente não pode dizer que existem duas igrejas que são exatamente iguais. Elas são diferentes. Cada uma é de uma forma. Ela age igual, ela age diferente, mesmo que o propósito seja o mesmo, E Deus estabeleceu o mesmo propósito de conhecer e adorar a Deus. Ainda assim, a igreja, ela é diferente. Você não vai encontrar uma aqui em Santa Teovina, nessa esquina, vai procurar outra, vai ser diferente. Não são iguais. E mesmo uma mesma igreja, na sua história, na linha do tempo, ela não é igual, ela vai mudando, porque é um organismo vivo, E esse organismo se desenvolve, Às vezes ele cresce, amadurece, outras vezes, infelizmente, ela cai e se desvia do propósito de Deus. O que não muda, a única coisa que não muda é a minha responsabilidade como indivíduo que faz parte do corpo da igreja, e como esse indivíduo eu devo participar e colocar os meus dons, talentos que foram concedidos para Deus para cooperar com a igreja local. O meu agir deve expressar a verdade em amor, e por isso nós não podemos viver de uma maneira indigna, de acordo com esse chamado de Deus. É bem interessante, então, porque dessa forma, a gente não vê que é uma empresa, A gente não tem alguém maior mesmo dentro da igreja, mas com certeza nós temos papéis que são instituídos para a edificação da igreja, E nós temos essa edificação andando. E como o senhor falou agora, não dá para viver de uma forma indigna. Dessa forma, a gente também vê que é necessário viver, então andar de uma... A gente precisa saber o que é esse andar de forma indigna. E dessa forma, durante o próximo estudo que a gente teve, que foi lá de Efésios 4, do 17 até o 19, nós aprendemos sobre o que é isso. Então, a respeito do andar indigno, eu gostaria de pedir do Enoque, para que ele nos ajudasse, nos revisasse sobre o que é esse andar indigno e quais são as suas principais características. Peraí, todo mundo me ouvindo? Tá, Tô até alto. É eu que estou sendo subir? Eu costumo brincar que toda vez que é para falar as coisas más, entendeu? No sentido de apontar o pecado e falar sobre o pecado, sempre acaba caindo comigo. Quando a gente estudou Romanos, as principais partes, a depravação total, ou falando que o homem não valia nada, não prestava para nada, era sempre eu que trazia as más notícias, e o pastor Jonas depois vinham trazendo as boas notícias. Para falar com propriedade, irmão. Mas eu acho que é muito interessante o local onde que Paulo fala a respeito desse andar indigno. Quando ele fez uma construção lá no capítulo 2, ele falou a respeito um pouco de como nós não devemos mais andar no curso desse mundo, e ali ele também fala que nós fomos vivificados em Cristo, e já ali estabelece que agora nós somos novas criaturas criados em Cristo Jesus. Então ele trata esse assunto da igreja e ele abre novamente para falar, exortar a igreja de Éfeso a respeito desse andar indigno. E quando eu preguei, eu deixei claro, não sei se eu deixei claro, era para ter deixado, que esse andar não é um andar literalmente, é a respeito de uma vida indigna daquela vocação que nós recebemos em Cristo Jesus, de ser filhos de Deus, de ser da família de Deus, de ser a igreja de Jesus. Então, dessa maneira, o andar indigno é um andar que não é coerente, que não é conforme, que não segue os padrões estabelecidos por Deus, as instruções estabelecidas por Deus, as ordens estabelecidas por Deus. É viver uma vida que desconsidera completamente
Deus e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E esse andar indigno, ele traz algumas características que são bem notáveis, que é as próprias características que o próprio apóstolo Paulo descreveu no texto, que é a vaidade do sentimento, o entendimento entenebrecido, a separação de Deus por causa da ignorância e a dureza do coração, essa insensibilidade que é causada por uma vida completamente afogada no pecado. E eu acho interessante que essas características, elas se relacionam entre si, como se fossem estágios de uma depravação que o homem vive dentro de um ciclo infindável de pecado. Quando ele fala lá na vaidade do seu sentido, como eu tinha falado, em outras versões ele traz a palavra mente, mas quando a gente olha a palavra no grego, tentando entender um pouco mais o que Paulo estava tentando nos dizer ali, fica bem claro que quando ele diz mente, sentido, ele está falando a respeito do lugar onde é que nós concebemos, do lugar onde é que nós raciocinamos, do lugar onde é que nós entendemos. Então isso fica claro que uma pessoa que não tem a sua mente renovada por Deus, não é uma nova criatura, a maneira que ela enxerga a vida é completamente manchada, imaculada pelo pecado. Então, dessa forma, a maneira que a pessoa vai se relacionar com as outras, ela é corrompida pelo pecado. Então, por exemplo, se alguém faz alguma coisa contra ela, a primeira coisa que ela vai pensar é como aquilo feriu ela e como aquilo machuca o coração dela e como o mundo gira em torno dela. Porque para um pecador, geralmente o que se tem são respostas egoístas em busca de satisfação própria. Então, dessa forma, a pessoa que tem essa mente corrompida pelo pecado, ela acaba com o seu entendimento completamente obscurecido pelo pecado, no sentido de que ela não consegue conceber o amor e o perdão e a vivência de igreja e todas as coisas que são sobrenaturais, porque vêm do Espírito Santo. E eu também deixei claro que esse entendimento entenebrecido não tem a ver com raciocínios lógicos de matemática ou com capacidade intelectual, porque como nós vemos, o homem já mandou pessoas para a Lua, está pensando em extrair ouro de asteroides que estão voando no espaço, mas eles não conseguem se relacionar e eles também buscam maneiras de preencher o vazio que é deixado por uma vida sem propósito, porque o propósito de todo ser humano é adorar o Senhor, mas por causa do seu entendimento obscurecido por causa do pecado, ele fica buscando em outras coisas um sentido na vida. E é por isso que é tão comum a gente ver buscando pessoas com hobbies. Então as pessoas se matam de trabalhar de 7 até as 7 da noite, das 7 da manhã até as 7 da noite, aí quando chega em casa quer fazer alguma coisa, porque ela passou a maior parte no trabalho ganhando dinheiro, que dinheiro é essencial para viver, e depois ela busca alguma coisa que dê sentido para a vida dela, ou é assistir alguma coisa, ou é andar de bicicleta, é ir para a academia, ou é ter um trabalho paralelo, e aí também tem várias outras implicações. Então, uma característica essencial desse andar indigno é um ser humano que busca viver uma vida distante de Deus e busca um propósito para ela, que tenta preencher o propósito que seria dado pela adoração a Deus. Então, ela busca adorar as coisas ao invés do Criador. E como consequência disso, ela vive de maneira ignorante, no sentido de completamente alheio a tudo que Deus diz, às verdades de Deus, e o coração dela vai começando a ficar cada vez mais endurecido por causa do pecado. Então, de tanto pecado, as coisas já vão se normatizando. E a gente pode ver um claro paralelo hoje nas coisas que vão acontecendo entre o mundo. Agora, acho que é um tema que está na moda, é falar a respeito de coisas LGBT. Então, o mundo vai se afogando no seu pecado, e normatizando as coisas. As coisas vão ficando naturais. Um homem pode casar com um homem, isso é o natural, porque ele pode fazer aquilo que ele quiser. Então, a gente vê traços na nossa sociedade e em nosso entorno todo o tempo. Um homem afogado no seu pecado, com um coração completamente endurecido e querendo normatizar tudo aquilo que é contra Deus. Então, o andar indigno, o andar que não é coerente com a vocação, ele tem sempre essa característica principal de querer se amoldar às coisas do mundo, querer viver a realidade terrena e a sabedoria dos homens. Tu, no meio do que estava falando, já colocou algumas implicações práticas do viver, né, dessa forma, de uma pessoa que está vivendo de forma indigna, mas teria algumas aplicações práticas a respeito disso também?
Eu acho que para os cristãos, aqueles que foram vivificados por Deus, foram tornados novas criaturas, eu acho que uma implicação prática que a gente pode observar nesse viver indigno e que faz impacto na nossa vida é a gratidão. A gratidão não porque tem pessoas assim, mas porque nós éramos umas pessoas assim. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo, nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, nós estávamos afogados no nosso pecado, mas Deus, pelo seu muito amor, Cristo, nos tirou dessa condição. Então isso tem que haver gratidão no nosso coração, de saber que nós agora vivemos e adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós temos uma pátria celestial e nós vivemos uma vida completamente com sentido, com uma ardente expectativa da volta do nosso Senhor. Nós não vivemos mais uma vida afogada no pecado e completamente alheio a Deus. Então isso tem que trazer gratidão ao nosso coração e trazer responsabilidade também, entendendo que cada um tem um papel para exercer nessa nova família. Então acho que para aqueles que já foram regenerados, eu queria colocar isso. E também uma outra implicação bem básica é que, sabe aquela pessoa que é chata no trabalho, sabe aquele vizinho que é irritante, que coloca música alta de madrugada, sabe aquela mãe que mora no apartamento de cima, que vive xingando os filhos? Ela é um pecador pecando. Ela é uma pessoa que está fazendo aquilo que é natural a ela. Ela não é regenerada pelo Espírito Santo. Ela, diferente de você, não tem a capacidade dada por Deus de escolher não pecar. Ela está fazendo aquilo que é natural a ela. Então, ao invés de você se dignar e ficar falando, meu Deus, esse vizinho só tem a boca suja, se mova de misericórdia pelo seu vizinho, anuncie o evangelho pelo seu vizinho, ore pelo seu vizinho, faça o bem para o seu vizinho. Então, acho que essas são duas implicações que eu gostaria de colocar. Muito interessante sobre... O pastor queria falar? Não, pode falar. Como no final tu falou, que nós temos uma nova vida, né? E essa nova vida nos permite andar de forma diferente de como a gente andava antigamente. Nós não estamos mais fadados a esse andar indignamente, né? Que nós podemos não pecar, diferentemente daquele que ainda não foi salvo, que vive essa vida que é o que eles podem fazer, né? Desse modo, então, se temos uma nova vida, então nós podemos andar de forma digna, né? E é algo totalmente diferente do estilo de vida antigo que a gente estava vivendo, onde nós podemos despojar desse velho homem e viver uma nova vida. Então, para nos ajudar com essa revisão, a gente vai falar sobre o andar digno. E, pastor Adolfo, pode nos lembrar um pouquinho sobre o que é esse andar digno? Deus, né, nos mostra, e o texto ele começa bem legal, né? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, né? E naturalmente esse é o desenvolvimento. Nós aprendemos a Cristo e esse aprender a Cristo ele tem que ter um significado experimental de conhecê-lo como Filho de Deus, como seu Salvador especial, né? Não é um conhecimento acadêmico dos ensinamentos dele, né? A experiência de aprender a Cristo, né, inclui necessariamente aceitá-lo, né, como seu Salvador, né, como o Messias prometido de Deus que veio trazer a reconciliação do homem com Deus, né? É adotar o estilo de vida de Cristo, né? Isso que é viver de uma maneira digna, né? Então, quando ele fala, mas vós não aprendestes assim, então ele nos leva a um despojar do velho homem, né? Daquele homem, né, que está tentando abandonar os seus desejos gananciosos ou as suas vontades egoístas, né? E ele fala também em renovar a mente, né? Ele chama o ser humano a renovar a sua mente, né? Que é aquela transformação contínua da sua vida interior, né? Que é natural e é resultado da obra do Espírito, né? Pela palavra que nos é anunciada. Então, a importância da palavra de Deus, né? A ação transformadora dela em nossas vidas, né? E por fim ele nos chama o homem a se revestir do novo homem, né? O novo homem que eu entendo que é Cristo, né? Refletir a imagem daquele que nos criou, né? Então nós somos chamados a
a sermos a imagem do Deus vivo aqui na terra. Então, é isso que é ser, né, e andar de maneira digna, né, é ser como Jesus, né, resumindo de uma maneira simples. E eu estava falando com o negócio de chegar. Então, como é que isso impacta a nossa vida, ao sabermos sobre o andar digno? Eu entendo que uma vez que nós somos, né, aqueles que têm recebido a Cristo como seu Salvador, né, nós somos novas criaturas, né, temos a mente de Cristo, ele nos fala em 1 Coríntios. Então, a implicação prática é abandonar os nossos desejos egoístas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós somos egoístas, nós queremos fazer a nossa vontade. O pecador, ele está preso ao pecado, né? Mas nós, uma vez que fomos regenerados, nós podemos deixar esses desejos, né? Podemos deixar de lado, podemos nos render à liderança do Espírito em nossos pensamentos e vontades. Nós podemos agora, sim, como somos novas criaturas, agora a gente não é guiado pela vontade do mundo, não seguimos mais as regras que são estabelecidas na sociedade. Agora não, a liderança em nossas vidas, aquele que lidera minha mente e meu coração, é Jesus Cristo. Também me parece bastante claro que agora, antes não era possível, nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado, e agora não, agora nós podemos proceder com justiça, né, em relação ao próximo, né, porque eu entendo que a justiça e santidade, ela vem da justiça em relação ao meu modo de viver, com aquele que está ao meu lado, né, e o viver em santidade diante de Deus, né, porque eu entendo que é em relação a Deus que nós vivemos em santidade, né, e tudo isso só é possível, né, essa aplicação, porque o poder de Deus operou em nós através do Espírito quando nós aceitamos e recebemos a salvação. Temos um novo coração, né, e um coração disposto a ser transformado, porque eu entendo que como filho de Deus tem que haver isso no meu coração, essa disposição para que Deus opere e transforme meu coração, né? E por fim, porque nós agora, por tudo que Deus fez por nós estamos habilitados para viver uma vida de adoração e andar em amor, porque isso é o resultado final disso, né? Porque Deus, é Ele quem opera todas as coisas. E o pastor já deu um breve, assim como todos estão fazendo, né? Já deu uma breve introdução do que a gente vai falar daqui a pouco, mas é interessante, então, que Deus nos dá um novo modo de vida, né, e nos possibilita que a gente esteja vivendo nesse novo modo de viver. Aprendemos, então, sobre o andar em amor e sendo coerentes como filhos de Deus. Lá em Efésios 25 ao 29, vou passar aqui, 25 ao 29, me perdoe, eu não sabia que tinha isso aqui, tá bom? Foi eu? É o próximo. É o próximo. Uhum. Né, o próximo mas antes, acho que desse tópico do imitadores de Deus, né, eu gostaria de saber mais sobre esse andar em amor, né? E aí o pastor Jonatas, né, que ainda escutei ele falar pouca coisa, né? Acho que vocês também só escutaram no começo. Poderia, então, revisar para a gente, bem brevemente, sobre esse andar em amor e quais seriam as atitudes descritas no texto onde a gente estava vendo? Você que é o mediador, se eu falei pouco. Me perdoe. Ele não quer que eu fale. Deixa eu trocar de microfone. Oi. Então, bom, é muito interessante porque o final do versículo 24 que o pastor acabou de citar fala: o novo homem, revistai-vos do novo homem, que segundo Deus, ou seja, de acordo com a ordem de Deus, com o modo de Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E o verso seguinte começa com por isso, ou seja, porque Deus nos criou em justiça e santidade. E haveria aqui muita riqueza em discutir o que significa sequer ser criado em justiça e santidade. Mas, pegando carona no que o pastor falou, a justiça
é aquela justiça que Jesus nos conferiu ao morrer na cruz e nos tornar justificados. E a santidade é andar como Ele anda, é viver como Ele vive, ser como Ele é. E deste modo, o que nós percebemos aqui no texto de Efésios, na continuação, nesse trecho que vai do 25 até o 30, são algumas aplicações práticas. Então já vou até o Dedé está perguntando aplicações práticas de todo mundo. Tá aqui já, tá bom, Dedé? Não precisa me perguntar, não. Hã? A primeira coisa está ali. Não, tá certo aí, filhão. Pode colocar Pode colocar. Esse sim. Coloca, irmão. O pessoal não está nem lendo. Vai lá, pode colocar. Aí, obrigado. Tá bom. É porque tá longe. Tá bom. Então, dentro desse andar digno, ou seja, já do andar da forma que Deus quer que nós andemos, o apóstolo Paulo lista ali algumas características, algumas coisas práticas que nós devemos fazer. E nós listamos ali 5, da forma que a gente entende a percepção do texto. É muito interessante porque nós poderíamos falar a respeito de cada afirmação negativa. Parece peculiar essa frase, afirmação negativa, mas nós poderíamos refletir a respeito de cada vez que ele fala não faça tal coisa. Mas algo interessante é que em todas as instâncias, com exceção da não deis lugar ao diabo, com exceção desta instância, que parece depois ser contraposta com não entristeçais o Espírito Santo de Deus, mas em todas as instâncias, todas as informações negativas de não faça isso, são seguidas com uma informação positiva de faça isso. Isso porque é fato que nós devemos nos afastar do pecado e nos distanciar do pecado. Se a gente se distanciasse do pecado com o mesmo ímpeto que os irmãos se afastaram da câmera, daria muito bom na nossa vida, né? Que eu tenho certeza que tinha cadeiras ali perto, não tinha? Não sei o que aconteceu no meio do culto. Mas a dica é, não devemos apenas nos afastar do pecado, correr para longe do pecado, porque o que acontece é que nós estaremos então focando no pecado. Nós deveríamos, ao invés de apenas nos despojar, estar focados também em nos revestir do novo homem, em adotar atitudes de graça. Então o apóstolo Paulo começa com a primeira dizendo, deixai a mentira. Mas veja que ele vai além, falai a verdade. Não apenas deixe de mentir, mas adote o hábito de falar a verdade. E é interessante quando o pastor Adolfo pregou sobre isso, foi sem querer. Quando o pastor Adolfo pregou sobre isso, ele falou sobre a verdade ser Deus, e a verdade ser as coisas de Deus. E portanto, falar a verdade não é apenas deixar de mentir. Falar a verdade não é apenas quando eu deixo de mentir. Falar a verdade é falar coisas coerentes com Deus, coisas a respeito de Deus, é eu refletir a respeito dele. A verdade não é o oposto de mentira. A verdade é o atributo que define o modo que Deus se comunica, sempre em verdade. Portanto, mentira é que é o contrário de verdade. Mas o conceito de verdade não depende do conceito de mentira. Portanto, o que isso significa em termos práticos? Que não adianta apenas, e isso vai ser repetido mais à frente, não adianta apenas deixarmos a mentira. É preciso também adotarmos a verdade. Falar a verdade ativamente. Buscar ter nas nossas bocas palavras da verdade. A segunda instrução que ele diz é, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito legal, porque o pastor também pregou sobre esse texto, né? E quando ele falou sobre o irai-vos e não pequeis, ele disse a respeito de que a ira em si não é o problema. O problema é o que motiva essa ira, ou seja, o que inicia, o que gera a ira, e qual é o resultado que essa ira vai gerar. Por exemplo, a ira do homem não produz arrependimento, mas a ira de Deus produziu justiça e santidade para nós. Porque quando a ira de Deus caiu sobre as costas do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós fomos também justificados. A ira em si não é o problema. O problema é quando esta ira é pecaminosa. Por isso ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O pastor leu lá o texto em Provérbios também, paralelo, né, correlato de não dormir sem... Como era? Não... Colocar a cabeça no travesseiro. Isso, coloque, não fique irado, coloque sua cabeça no travesseiro e consulte a Deus, né? Ou se cale, verdade. Mas, peraí, pastor, você me confundiu. Mas uma interpretação interessante, que o pastor acabou não explorando porque ele focou nessa, mas uma outra possibilidade muito, muito interessante é irai-vos e não pequeis, no sentido de irem-se contra o pecado. E se a gente pensa dessa forma, parece bem fechadinho o assunto. Veja, ele fala, irem-se e não pequem. Odeiem o pecado, tenham raiva do pecado. Não se ponha o sol sobre a sua indignação. Não deixe a sua indignação contra o pecado passar. E aí cabe perfeito o que ele fala a seguir. Não deis lugar ao diabo.
De todo modo, uma lição é simples e verdadeira. Nós não devemos nos deixar levar por ira pecaminosa. Porque mesmo que nós não assumíssemos que neste texto é disso que ele está falando, mais à frente ele fala para abandonar a cólera, a gritaria, a blasfêmia. Também é um texto que eu vou falar, então já estou até me adiantando. Não devemos nos irar. Mas o ponto interessante é, o pecado deve ser para nós alvo de repúdio. Nós não devemos ter relação com o pecado, como o Enoque falou, nós não devemos andar naquela forma com a mente entenebrecida, não devemos mais nos associar com as coisas deste mundo. E as coisas de Deus deveriam nos alegrar, deveria ser um grande prazer poder sentar e ouvir e falar a respeito da palavra do Senhor, falando a verdade. E ele continua falando que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com quem compartilhar. Generosidade, este é o alvo do trabalho. Não adianta apenas deixar de roubar. Não adianta, e o pastor deu vários exemplos, também foi o senhor que pregou esse texto? O senhor pegou tudo. Ah, tu que fez o primeiro, tá bom. Não adianta você eu estava de férias. Não adianta você, como é que estava falando? Não adianta você deixar de roubar apenas. Ele deu vários exemplos de roubo, né? Sei lá, chegar atrasado no trabalho, usar a carteirinha do outro, ceder pirata, esse tipo de coisa. Não adianta apenas deixar de furtar. É preciso também adotar uma postura de que o meu trabalho é para que eu tenha com quem compartilhar. Eu tenha o que compartilhar com as pessoas. Eu devo trabalhar com o objetivo de ajudar outras pessoas. Esta é a vida da igreja. E ele continua falando, não saia da vossa boca palavra torpe. Não deixe que saia da vossa boca palavra que não edifica, palavra que não adora ao Senhor. Antes, apenas palavras que encham de graça. Muito parecido com aquilo de falar a verdade. É buscar transmitir a graça que você recebeu de Deus. Lembra, graça é o quê? Graça é Deus? Então a graça descreve o movimento de Deus. O movimento de Deus vindo em amor. Se Deus veio até você em amor, vá você em amor. E leve palavras de graça para as pessoas. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. E é isso. Foi mal aí, cara. Não me pergunta implicação prática, não. Pode ir para a próxima. Mas é muito interessante como é praticamente ressignificado, né, o modo como nós devemos andar, né, e tem um padrão que a gente tem que seguir, né, e ele nos dá esse padrão, né, de que Deus mostrou através de Cristo na cruz, né, como nós deveríamos viver, e ele nos dá esse referencial. A partir disso nós entendemos sobre como nós fomos agraciados e como nós devemos imitar a Deus. Então, falando a respeito disso, né, como nós podemos ser imitadores de Deus? Nós falamos sobre isso durante o estudo, né? Poderia dar continuidade? Certo, então eu vou terminar rápido, o pastor está me apressando aqui. Tô brincando. Vou até para descontrair falar para vocês que eu vim fora do código de vestimenta, vocês perceberam? O diácono tá de vinho também lá, ó. Vocês não me avisam, cara? Mas então, esqueci até. Tá. Bom, nós aprendemos na semana passada. Deus é o. Isso, Deus é o. Deus é o referencial. Significa que Ele é o padrão pelo qual nós moldamos nossos pensamentos e atitudes. Deus é o referencial. Isso começa a ser visto ainda no versículo 30. Não entristeçais quem? O Espírito Santo de Deus. Qual o seu parâmetro de conduta? Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu estou selado nele para o dia da redenção, porque ele é a garantia na minha esperança. E ele prossegue dando uma série de características que devem ser removidas e outras características que devem ser adotadas. E ele fala, no versículo 32, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. De que modo? Como Deus também vos perdoou em Cristo. Deus é o referencial, é o perdão dele, é a forma que ele age, e não a forma que você pensa, não a forma que o outro age contra você. Irmão, se você, e aí já é implicação prática também, tá bom? Aí se o seu irmão peca contra você, e você pensa assim, miserável esse irmão, eu não aguento ele. Não interessa o que você aguenta. Jesus perdoou um miserável, não perdoou? Que nem você, que nem eu? Se Jesus perdoou um miserável, você tem o direito de negar perdão para alguém? Não. É uma questão de verdadeira percepção da graça e misericórdia. Lembra a parábola do rei e dos dois credores? Ele tinha um credor, aí ele perdoou o credor. O cara foi embora, chegou um outro que estava devendo ele, e aí ele cobrou. O rei ficou muito chateado e jogou o primeiro cara na prisão.
Porque com a misericórdia que nós fomos alcançados, com esta mesma misericórdia, nós devemos alcançar. Com a bondade que nós fomos atraídos, é com esta mesma bondade que nós devemos nos portar. E com o perdão que nós fomos perdoados, é que nós devemos também perdoar. E quem é o referencial? Quem é o referencial? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício, em aroma suave. Andar em amor, imitar a Deus, é literalmente ter a Deus como meu referencial em todas as coisas, e viver em tudo, para amar como Ele amou. Agora fui rápido, né? Foi. Amém. Muito obrigado já pelas respostas que vocês já deram essa revisão. E agora eu vou dar a oportunidade também para o pessoal estar perguntando para vocês. Né? Nós tivemos, então, essa parte do estudo de 4 ao 15 e o 5 ao 2. Eu sei que cada um preparou em suas casas as perguntas que queriam fazer e eu vou abrir a oportunidade. Vocês têm alguma pergunta que gostaria de fazer aos pastores e ao Enoque? O rádio está de folga hoje, né? O rádio está de folga. Sem perguntas, sem dúvida, todo mundo entendeu. Acho que vocês podem perguntar para eles, que eu acho que eles vão saber responder, né? Fazer sabatina, né? Fazer... Irmão há mais de 2 anos, quem é membro O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é manifestação da justiça de Deus. E o versículo 18 do mesmo capítulo fala, do céu se manifesta a ira de Deus. Portanto, eu creio que no evangelho, a ira de Deus é manifesta, no sentido que o evangelho revela toda a ira contra o pecado. E, portanto, eu acredito que uma verdadeira reação de ira santa contra o pecado seria enfrentar com o evangelho qualquer coisa que venha. Então, como que eu lidaria com a situação do LGBT? Eu pregaria o evangelho para qualquer um deles. Do jeito que eu prego para o mentiroso, que eu prego para o ladrão, e que eu tenho que me lembrar do evangelho todos os dias, porque eu sou tão pecador quanto qualquer um deles. Então, acredito que a forma que a gente combate uma verdadeira ira santa contra o pecado é apresentando o evangelho em qualquer circunstância em que a gente se irá contra o pecado. Aí, se me permitirem, quero só fazer um parênteses que quase nunca a nossa ira é voltada para Deus, para a honra dele. Em geral, quando a gente fica chateado, é a nossa honra. Por exemplo, recentemente teve aquele escândalo que teve uma peça lá, sei lá o quê, que estavam zombando de Jesus, alguma coisa assim, não é? E aí estavam fazendo aquelas coisas lá. Gente, pecadores vão pecar. É a única garantia que a gente tem. Um pecador vai pecar. E uma pessoa que vive no mundo vai viver igual uma pessoa do mundo. A nossa indignação só vai ser santa
quando nós vivemos o evangelho verdadeiramente, para então nos indignarmos. Porque em geral o que acontece é, eu sou cristão e me sinto o quê? Ofendido. É uma questão pessoal. Veja, por exemplo, Daniel. Daniel, quando se punha, ele se indignou contra aquela ordem de não orar para Deus? Com certeza. O que ele fez então? Orou. A preocupação dele era com Deus, não com os homens. E se ele tivesse que morrer, que morresse. Agora, às vezes a gente está doido para apontar o dedo na cara do LGBT, doido para apontar o dedo na cara do ladrão, do drogado, e a gente não para dar a mão para o drogado, para dar a mão para o LGBT, no sentido de oferecer o evangelho, oferecer um auxílio verdadeiro. Irmão, se você acredita de verdade que sem o evangelho você está perdido, é crueldade não falar o evangelho para as pessoas próximas a você. Então, é isso. Concordo. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar? Gostaria de falar? Fala o Gessé? Gessé. Irmão do Dedé. Eu acho que, a respeito disso, eu começaria respondendo o que Jesus fala nos evangelhos, que aquele que não é por nós é contra nós, e aquele que nos junta espalha. Então, nesse sentido, eu acredito que qualquer coisa que não seja fazer as coisas que Deus expressamente ordena, você está fazendo coisas que não são o que Deus falou. Então, dessa forma, se você parou de mentir e você não está falando a verdade, você ainda não está obedecendo o que Deus colocou para a sua vida. Então, assim, se você só para de mentir, tem um lado de que você só parou de olhar, você está olhando só de pecado. Eu não vou parar de mentir, eu não falo mais mentira, e provavelmente o que vai começar a entrar na sua cabeça é que você é uma pessoa que fala a verdade, mas num sentido orgulhoso. Eu não falo mentira para ninguém, eu não mato em ninguém, eu não falo da mulher do vizinho, eu não cuido da vida alheia, e você provavelmente vai virar um orgulhoso, não um imitador de Deus. Então Deus, sabendo que nós temos um coração orgulhoso, também Ele já sabia disso, Ele nos manda abandonar a mentira e falar a verdade, nos manda parar de roubar e começar a trabalhar. Então Deus nos manda para longe do pecado e tem a preocupação de nos santificar nesse processo de mandar longe do pecado, porque o alvo da nossa vida não é ficar longe do pecado, é adorar a Deus, e quando nós adoramos a Deus, nós ficamos longe do pecado. Então por isso que faz parte de adorar a Deus você ficar longe do pecado, mas ficar longe do pecado não é o fim da vida cristã. O fim da vida cristã, no sentido de o alvo da vida cristã, é adorar a Deus, e nós adoramos a Deus deixando a mentira e falando a verdade. Isso pode ser aplicado para diversas outras situações, como trabalho, como amizades, etc. Tudo na vida cristã é, pare de fazer alguma coisa e faça outra, não porque você precisa fazer isso para ser salvo, mas isso são evidências da sua salvação e de como você foi habilitado pelo Espírito Santo de Deus para viver uma adoração a Deus. Então a adoração é ativo e nós somos chamados para adorar a Deus. Ficar longe do pecado, se desviar do pecado é só uma consequência disso. A gente não pode inverter as coisas. É porque a gente realmente tem uma tendência para eu não faço mal, eu não roubo, eu não minto, né? Mas essa é a nossa posição normal. Mas a integridade vem da vida de adoração, como o Enoque falou, e a integridade vem de fazer ativamente o bem. Então, fazer esse ativamente o bem, como falar a verdade, ou palavras que sejam graciosas e edificantes, tudo isso tem um propósito de adoração a Deus, e essa é a finalidade. Não é apenas deixar de fazer, né? Porque ficar em cima do muro é o que, assim, não fiquem chateados comigo, mas é o que o brasileiro gosta, né? Então ele fica em cima do muro, ele não é nem da direita nem da esquerda, tá certo? Então nós precisamos tomar uma posição. Como cristãos, a nossa vida cristã, ela é ativa, não é passiva, né? Então é esse o sentido.
Só acrescentando, por que não dá, irmão? Não dá. Esse negócio de, vou ficar parado aqui e não vou fazer mal nenhum. Mentira, vai sim. Vai fazer mal sim. Porque é que nem... Tem mãe aqui, bastante, né? Deixa uma criança pequena e um bolo de chocolate. O que vai acontecer? Ou vou fazer um negócio assustador. Deixa uma criança pequenininha, bebê, assim, do tamanho dos filhos da Sandra aqui, e uma tomada descoberta. Gente, é da índole do ser humano. Se o ser humano não estiver fazendo bem, ele vai fazer o mal. É simples assim. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Não? Mais uma? A Givanete. Fazer, você vai ver com roupa de pergunta. Tá quase na cor. Eu penso que vai mais ou menos naquilo que eu estava falando a respeito de ter a mente dirigida pelo Espírito, ou ter uma mente preenchida, né? Quando o meu pensamento e a minha vontade ele é dirigido por Deus, ou eu submeto a Deus. Então, esse não dar lugar ao diabo é não dar lugar a minhas próprias vontades, não dar lugar ao meu próprio egoísmo, não dar lugar ao meu eu, em essência. Porque na medida em que eu vivo e ainda sigo a minha vida no dia a dia como se fosse nada mudou, né? Cristo veio, me salvou, mas nada mudou, né? Não é isso que é para acontecer. Eu ainda continuo tomando minhas decisões, estou fazendo minhas escolhas, mas não dirigido por Deus, ainda estou dirigido pela minha vontade. Eu estou dando lugar ao diabo. Agora, quando eu abandono o meu eu, né? O meu egoísmo, minha vontade, meu desejo, agora eu submeti a liderança da minha mente e da minha vida é Deus, é Jesus agora, né? Ele é a liderança, né? Porque eu vejo assim na minha própria vida, muitas vezes eu quero liderar a minha vida, e todas as vezes que eu tentei liderar a minha vida, fazer minhas escolhas, foi justamente onde eu dei lugar ao diabo. E eu vejo que o contrário é a verdade. Quando eu entrego a liderança da minha vida a Jesus, Ele é o líder, Ele está no comando. É a escolha dele sobre a minha vida. Eu entendo que é isso. É nesse momento que eu tiro o espaço do diabo na minha vida. Acho que, eu não sei se está incluso na pergunta, mas eu acho algo que é bom esclarecer, que às vezes a gente tem uma impressão de que o Espírito Santo realmente habita em nossos corações. Então ele está trabalhando internamente no nosso ser. Mas assim, se você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, dar lugar ao diabo não vai significar que o diabo vai entrar de alguma forma no seu ser e começar dentro do seu ser guerrear contra o Espírito Santo de Deus ali dentro. O que acontece é que é bem análogo ao que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 2. O diabo é o príncipe de um sistema que ele lança isca para os nossos desejos. Então nós temos desejos nos nossos corações, desejo de nos irar contra alguma coisa, ou vontade de fazer alguma determinada coisa, ou a vontade de assistir. O Satanás ele tem um sistema que ele lança uma isca, então os nossos desejos são atraídos pelaquela isca e a gente cai no sentido de a gente dar lugar ao diabo. Então o diabo ele está como um agente externo a nós, e quando nós damos lugar a ele, significa que nós caímos naquilo que ele ofereceu a nós. Então tem um desejo no meu coração, e tem algo externo a mim que Satanás oferece, aí eu caio, entendeu? Não existe esse negócio de Satanás entrar em você e aí começar Street Fight gospel no seu coração. Se o Espírito Santo habita em você, nada mais vai habitar aí, graças a Deus.
aqueles que não têm o Espírito Santo são, eu sei que é uma expressão meio feia, mas são instrumentos de Satanás, que Satanás pode usar para fazer, debaixo da permissão de Deus. Claro que Satanás não é onipotente, ele não faz o que ele quer, mas, assim, são pessoas andando no curso desse mundo debaixo de um sistema organizado por Satanás. Então ele vai estar ali pecando. A única resposta que nós podemos dar ao pecado dele é o Evangelho, que é a manifestação da justiça e da ira de Deus, e da misericórdia, e da salvação. Alguém mais tem alguma pergunta? Gabriel, ali atrás. Direcionado. Estou tentando definir aqui na minha cabeça como discorrer um pouco mais. Mas a mentira por omissão, eu acho que sinceramente, é o tipo mais comum de mentira que todos nós costumamos falar no nosso dia a dia. Então, basicamente, quando nós chegamos atrasados em algum lugar, a gente chega pedindo desculpa pelo atraso, mas a gente não fala que se atrasou porque dormiu demais. E dormiu demais porque foi dormir tarde demais, fazendo uma coisa que não deveria fazer. É aquele tipo de funcionário que chega atrasado e pede desculpa todo dia do chefe, mas ele nunca se presta ao papel de analisar a vida dele, no sentido de que eu estou chegando atrasado não porque está trânsito, não porque eu vim andando e perdi o ônibus, mas a verdade é que eu chego atrasado porque eu acabo dormindo muito tarde e passando do meu horário. Então a mentira por omissão sempre vai estar incluso nisso coisas que são essenciais para que a verdade possa ser dita, mas ela é de alguma parte encoberta. Quando eu falei a respeito desse tipo de mentira, eu deixei bem claro que se qualquer que seja, se a mínima parte da verdade esteja oculta, ela automaticamente vira uma mentira. Então, se eu conto uma história para o meu chefe, se eu estou dando satisfação a alguma coisa, se eu estou falando a respeito do que eu fiquei chateado, e eu omito uma parte que é necessário para que eu possa falar a verdade, então eu estou ali mentindo por omissão. Mas eu acho, sinceramente, eu falo por mim, que esse tipo de mentira é o mais comum, que é aquele, você está bem? Ótimo. Aí o cara veio o caminho todo brigando com a mulher dentro do carro, aí só parou na porta da igreja para poder entrar. Aí esse tipo de coisa eu acho que é muito comum, e eu vou até atacar a cultura, é muito cultural do brasileiro também, que faz parte do jeitinho. Então, se eu não estou ferindo a lei de alguma forma, então está tudo certo. Se ninguém me pegar na mentira, eu estou certo. Então, acho que a mentira por omissão é essa parte que nós tiramos da verdade, porque, sinceramente, se a gente colocasse essa parte, a gente tem certeza que a coisa ficaria feia para a gente. Então, como um modo de autopreservação, a gente tira uma parte para que fique bem para a gente. Então, falo que cheguei atrasado, peço desculpa, mas não deixo claro que esse atraso foi uma irresponsabilidade minha. Bem, dentro disso tudo, e obrigado por todos que conseguiram participar, né, a gente tem aprendido, né, como Deus nos dá um novo modo de viver, que nós estávamos numa condição e Ele nos tirou dessa condição, nós podemos agora andar de uma forma digna, né, nós podemos andar como imitadores de Deus. Assim como os pastores e o Enoque falou, eu faço essa correção aqui porque da outra vez não deu certo, né? Esqueci agora que eu ia falar. Mas dessa forma, né, Deus nos permite mesmo que a gente esteja andando dignamente dele, vendo qual é a verdadeira referência, né? E de como, quando nós deixamos de falar a verdade, como isso impacta, né? Como quando a gente tem a oportunidade, tá na cara de que é para a gente estar falando do Evangelho, e é para a gente estar falando do Evangelho sempre, a gente omite a verdade e deixa de levar a vida para essas pessoas que Deus nos permite estar ali na vida delas, né? Dessa forma, então, nós temos que estar ativamente, lembrando que Deus nos deu já um novo modo de vida,
e que nós podemos viver esse novo modo por conta dele. Gostaria de saber se os pastores e o Enoque querem fazer alguma consideração a mais. Os mais novos primeiro. Eu estava até pensando, achei que ia começar de lá para cá, né? Mas, a respeito do que nós temos visto em todo o livro de Efésios até aqui, e a gente vê como acho que superior no sentido de uma outra natureza completamente diferente, um novo estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Quando a gente vai chegando aqui nas partes práticas, sinceramente a gente não tem nem o que questionar, porque aqueles que são novas criaturas, aqueles que foram perdoados por Deus, aqueles que foram retirados da sua condição de pecado, aqueles que antes andavam no curso deste mundo, mas por Deus andam agora numa nova família, pertencem agora a uma nova natureza, têm agora uma nova esperança, têm um propósito, é habitado pelo Espírito Santo, e agora tem dons que pode usar para a edificação da igreja, pode viver em amor, e foi chamado para viver a semelhança de Jesus. Quando nós olhamos tudo isso, a única conclusão que nós podemos chegar nós devemos andar em amor, e nós devemos andar em gratidão a Deus, porque não faz nenhum sentido uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, alguém que tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, e que agora, pelo modo sobrenatural que Deus age em seus filhos, não andar de modo digno dessa vocação, é algo que simplesmente não faz sentido. E acho que é isso, não tem como fazer sentido uma pessoa que é renascida, uma pessoa que é recriada em Cristo Jesus, andar como se isso não fosse uma realidade, como se Deus não tivesse chamado, como se Deus não tivesse todo o tempo com ela, e como se Deus não tivesse dado a ela uma nova vida, uma nova oportunidade, resgatando a ela a viver aquele propósito que todo ser humano foi criado para viver, que é a adoração a Deus. Então, desse modo, acho que eu queria colocar que realmente nós nascemos de novo, e nós temos que viver como novas criaturas. Bom, eu pensando em tudo isso, né, pensando na nossa própria vida cristã, algo que me chama a atenção é que mesmo que nós conheçamos o Evangelho, mesmo que nós saibamos aquilo que temos que fazer, mesmo que a gente saiba como deve viver, ainda assim a gente segue por outro caminho. Ainda assim a gente se entrega à vontade e aos desejos dos nossos corações. Mesmo assim, a gente quer viver com os nossos próprios conceitos a respeito do que é a igreja, do que é verdade, do que é justiça, do que é santidade, né? Então, mesmo que o Evangelho e a palavra de Deus seja clara a respeito de tudo isso, nós ainda lutamos. Lutamos porque somos rebeldes, lutamos porque nos entregamos à nossa própria natureza. E lutamos com Deus sem precisar lutar com Deus. Então eu penso que o momento de ruptura é quando a gente realmente olha para a palavra, olha para o Evangelho, olha para o significado de tudo aquilo que Deus está nos falando da palavra, e a gente realmente se deixe dirigir por Deus, né? Se deixe Deus guiar os seus caminhos, mostrar os passos que devemos andar, entender que nós somos chamados a fazer parte de um corpo, fazemos parte da igreja. Não é uma questão da minha vontade, é a vontade de Deus sobre minha vida. É uma questão de eu não faço para agradar as pessoas que estão ao meu lado, eu vivo para agradar o Criador e Senhor de todas as coisas, né? Então, o grande passo, talvez, seja o reconhecer que nós somos rebeldes diante de Deus, reconhecer que precisamos de Deus para que a nossa vida seja guiada para a justiça e santidade. Porque nós, por nós mesmos, nós não amamos a ninguém e nem andamos em amor. Nós andamos em amor próprio, um amor egoísta e desejos fúteis que não edificam nada.
Mas nós temos essa oportunidade no corpo da igreja, nas pessoas que estão aqui. Essas pessoas que estão ao seu redor, né, são elas que vão ser os instrumentos na sua vida, né? Alguns vão ser pedra na sua vida, alguns vão ser sapato, né, que vão pisar em você, né? Algumas vão ser um amigo que você abraça, né, um ombro companheiro. É no corpo da igreja que nós temos a oportunidade de crescer, né? É no corpo da igreja que você vai colocar os seus dons e talentos que Deus lhe deu, para que você seja instrumento na vida das pessoas que estão ao seu redor, né? É fazer parte do corpo da igreja, é aprender, é errar, é acertar, né? E eu acho que o Evangelho nos leva a isso, ele nos dá uma oportunidade de uma nova vida. Então nós temos que aproveitar essa nova vida, olhar, né, aqui a igreja é uma oportunidade para você crescer. A igreja é um lugar onde você vai conhecer a Deus, é um lugar onde você vai vivenciar, né, o Evangelho na sua vida, na prática, né? Então não às vezes a gente pensa que a adoração é apenas algo que eu faço entre meu coração e Deus, né? E eu escuto isso todos os dias. Mesmo as pessoas acham que basta ela e Deus e está tudo resolvido. Mas o que nos mostra o texto em Efésios é justamente o contrário, que é no corpo da igreja, é ali, né, com as pessoas que você vai verdadeiramente adorar a Deus. Não na sua casa, do seu jeito, no seu lugar. Isso é uma ilusão, né? Ainda é a nossa rebeldia. Então aprenda, é no corpo da igreja que nós podemos adorar e andar em amor. Fora do corpo da igreja, nós vamos descobrir as coisas do mundo, só isso. Queria... Me dá esse aqui, por favor. Obrigado. Queria então falar para as crianças, o pessoal da minha idade aí, as crianças e os adolescentes, que eu sei que no meio de tudo isso que a gente está falando, peraí, eu estou falando com ele ali. Sei que no meio disso tudo que a gente está falando, as coisas parecem um pouco, que coisa, né? O que eles estão falando, sei lá o quê. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe nada melhor do que conhecer a Deus. E eu espero que vocês cresçam sabendo disso e se alegrando nisso, tá bom? Não tem nada melhor do que conhecer a Deus. Hoje parece complicado, hoje parece difícil, mas eu prometo para vocês que é complicado para a gente também, tá bom? Uma coisa é simples. É que o Senhor Jesus deu a vida por nós, para que a gente vivesse a vida dele. Aos irmãos todos, eu queria falar da grande alegria que eu tenho de ser igreja com vocês e de poder estarmos juntos aqui, aprendendo a respeito dessas coisas. Momentos como esse deixam a gente muito feliz e quando os irmãos participam a gente fica ainda mais feliz. É bom que os irmãos saibam que nosso interesse ao ensinar a palavra não é que a gente venha aqui e faça um show para vocês, um espetáculo de como a gente prega bem, qualquer coisa assim. Não é isso. Nosso objetivo, quando a gente vem ensinar a palavra, é ensinar a palavra. É que a gente, junto, aprenda a respeito de Deus e se desenvolva na vivência que nós temos como igreja. E aos irmãos que nos visitam, eu espero que vocês tenham sido edificados por essa nossa programação e que vocês saibam que são sempre muito bem-vindos e que nós esperamos que... Nós temos 2 objetivos na nossa igreja, tipo assim, tem que ter, né, esses negócios que vê a igreja como organização, fazem sonho, visão, 2 passos, sei o quê. Se a gente tem 2 visões, a primeira visão é que ninguém vai sair por aquela porta sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E a segunda visão é que ninguém vai sair por aquela porta sem ouvir as palavras do Deus Santo. Então, espero que você tenha ouvido o Evangelho e ouvido as palavras do Deus Santo. E aos irmãos que são membros da nossa igreja, lembrem-se sempre que é nesse tipo de oportunidade que a gente vai vendo se a gente está aprendendo, se a gente está acompanhando, se a gente está se desenvolvendo. E aí nós temos muitos planos e projetos e a gente quer tornar cada vez mais vocês participativos das coisas que nós fazemos aqui. E então, com relação ao texto, só para concluir, acho que não tem muito mais que eu possa falar, porque os 2 já encerraram muito bem. Eu só queria lembrar que a nossa salvação vem de Cristo. E que por meio dele nós vivemos uma vida de santidade, que é para ele. O que nos remete àquilo que aprendemos quando estudamos juntos Romanos. Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Poderia... Então,
Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor estar guiando esse culto, o Senhor estar guiando essa revisão que nós fizemos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de todos os dias aprender mais de Ti, Pai, ser mais consciente de como o Senhor permite, Pai, que a gente esteja contigo, que a gente esteja adorando ao Senhor, Pai. Dá-nos um coração que Te ama, que Te quer, que anseia por Ti cada dia mais e mais, Pai. Que nós sejamos realmente ansiosos a aprender sobre a Tua palavra, a compartilhar com os nossos irmãos, a viver essa vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Que nunca esqueçamos que essa vida foi dada pelo Senhor e que somente pelo Senhor nós podemos Te adorar perfeitamente. E obrigado, Pai, por tudo. Espero que o Senhor esteja sempre ajudando os irmãos que estavam escutando, assim como a mim, Pai, a entender da Tua palavra. E em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Dedé. Então vamos estar lembrando das coisas, né? Em especial um aviso importante, próxima semana, né? Culto de negócios e ceia do Senhor, né? Então as duas coisas no próximo sábado às 19h30, não é isso? 19h30. E com relação aos jovens, o PG dos jovens vai ocorrer normalmente no horário normal. A gente não vai mudar a programação dos PGs, tá bom? No sábado seguinte, a gente vai retomar as programações dos jovens, tá bom? Então, é isso. Vamos estar orando, lembrando dos pedidos de oração, né? Tem uma lista